Gente, vamos resolver o exercício 4 da lista 4, que muita gente teve dificuldade de entender o que estava acontecendo, tá? O exercício é o seguinte, tem um menino sobre um caminhão, que em um certo instante lança uma bola para cima, formando um ângulo alfa com a vertical, e depois de um certo tempo a bola volta na mão dele, tá? E eu tenho que encontrar o ângulo alfa para que isso aconteça. O caminhão está acelerado para a direita aqui, né? Quem está aqui fora do caminhão, esse rapaz que está aqui fixo no solo, no referencial inercial S0, vê a trajetória parabólica, né? Por quê? Porque o que o menino fez foi lançar uma bola para cima com uma velocidade inclinada, né? Portanto, a trajetória vai ser parabólica sob a ação da gravidade. A única força agindo sobre a bola, depois que o menino jogou, é a força da gravidade, ou seja, a força-peso que está para baixo, né? Não tem nenhuma outra força, né? Então, quem colocou força de menino agindo sobre a bola errou conceitualmente. Na mecânica newtoniana isso não existe, tá? O menino só exerce forças sobre a bola enquanto a bola está em contato com a mão dele, né? Para dar o impulso inicial V0. Depois, com velocidade V0, né? Depois que ele lançou, perdeu a influência, não tem mais força dele. A partir daí, só tem a força-peso, portanto, a trajetória é parabólica, já que a força-peso é uma aceleração constante para baixo. O meu primeiro método de solução vai ser o método usando o referencial inercial S0 desse cara que está aqui parado no chão, né? Para esse cara, bom, ele vê primeiramente o caminhão acelerado para a direita, né? Com aceleração constante azão. Então esse XC aqui é a posição do caminhão em qualquer instante de tempo. O caminhão parte de uma posição inicial, tá? XB0, que é a mesma posição da bola, né? XB0, com uma velocidade V0, C, é a velocidade inicial do caminhão, que não é necessariamente zero, né? O caminhão veio caminhando, né, da esquerda para a direita, e quando o menino lançou a bola nessa posição aqui, ele estava com uma velocidade V0C, tá? O caminhão, né? Tudo bem? Então, essa daqui é a equação da posição do caminhão vista pelo cara em S0, tá? Tudo visto de S0. Ok, vamos ver o que acontece com o X0 e o Y0, que são as posições da bola em S0, né? O X0 é a posição inicial da bola, que é a mesma do caminhão, né? XB0, mais a velocidade inicial da bola na horizontal, que é VB0x. O que é VB0x? É a composição de duas velocidades. Velocidade do caminhão mais a velocidade horizontal do lançamento, que é V0 seno de alfa, olhando na figura, né? V0 seno de alfa é a velocidade da bola na horizontal vista do caminhão. V0 seno de alfa, vista do caminhão. V0 é a velocidade de lançamento em relação ao caminhão. Tá? E essa é a velocidade da bola vista de S0, né? V0 seno de alfa mais V0C. Tudo bem? E veja que a coordenada x vai aumentando linearmente, porque não tem forças na horizontal, portanto é um movimento linear uniforme na horizontal, né? Não tem forças agindo sobre a bola na horizontal, então a velocidade constante, né? Então VB0x é constante na horizontal, uma velocidade horizontal constante, posição variando linearmente com o tempo. Já na direção vertical, o que a gente tem é um movimento acelerado com aceleração menos g, né? Então a gente tem a equação de uma parábola. YB0 é a posição vertical inicial da bola, que eu posso adotar como zero, né? Altura inicial zero, tá? VB0y é a velocidade vertical inicial da bola, que é V0 cosseno de alfa, né? O caminhão não contribui para a velocidade vertical, já que ele só se move na horizontal, né? Então é só isso, a velocidade da bola inicial. Só que nesse caso a velocidade da bola como um todo varia com o tempo, né? No caso da componente x, a velocidade era sempre constante, igual a isso daqui, porque não tem forças na horizontal. Agora a velocidade vertical vai variando, mas inicialmente ela valia isso daqui, V0 cosseno de alfa, tá? Então eu tenho essas três equações do movimento, tá? Para a bola e para o caminhão, né? X0 e Y0 para a bola, XC para o caminhão, e o YC seria sempre zero, né?
Como eu acho agora a relação entre o alfa, né, e os dados do problema? Bom, eu tenho que impor condições. A condição é que a bola tem que voltar para as mãos do menino, né? A bola parte daqui, ele joga a bola, o caminhão vai seguindo, então a bola segue uma trajetória parabólica e o caminhão vai seguindo acelerado de maneira sincronizada, né, para que a bola chegue no mesmo ponto em que o caminhão está em um certo tempo TF. Então, no instante TF, a posição x da bola, x0, né, que é a posição x da bola, tem que ser igual à posição x do caminhão. E a coordenada y da bola também tem que ser igual à coordenada y do caminhão, que é 0, né? Ou seja, a bola tem que partir de 0 e voltar para 0. Então isso daqui me dá duas equações, que eu uso essas equações aqui para simplificar, né? Substituo t igual a t por tf, todo mundo, igual o x0 ao xc, né? E igual ao y0 a 0. O que está feito aqui. E eu vou simplificando, né? Corto os termos que aparecem dos dois lados, né, do sinal. Reescrevo, simplifico, divido uma equação pela outra e descubro que a tangente de alfa tem que ser igual a A sobre G. Tá? Esse aí, então, foi o primeiro método de solução, usando simplesmente um referencial inercial S0. Tá? A gente vai ver agora um segundo método de solução, que é obter a trajetória no referencial não inercial fixo ao caminhão, que é o que a gente tem aqui, ó. Eu subi agora no caminhão, junto com o menino, e vejo tudo acontecendo relativo ao caminhão, né? Então o que eu vejo é isso aqui, ó. Tá? O menino joga a bola com velocidade v0 no instante t0, formando um ângulo alfa, né? E os meus eixos x e y vão acompanhando o caminhão, né? Portanto, as forças que agem na bolinha vistas por mim no referencial não inercial são a força peso, que é a força real, e aparece uma força de inércia, né? O caminhão se move para a direita, eu vejo uma força de inércia para a esquerda, né? Mas a força é uma força fictícia, obviamente, não existe de verdade, ela simplesmente vem do fato de que eu como referencial estou me movimentando, né? E aí eu uso a equação, a lei de Newton modificada, né, para escrever a aceleração da bolinha, mr dois pontos, né? O r dois pontos aqui é a aceleração da bolinha vista do referencial não inercial. Fazendo a análise de forças, né, eu tenho isso daqui, menos mg na direção vertical, né, menos ma na direção horizontal, né, força real, força de inércia. Cortando as massas, eu obtenho a aceleração da bolinha, vista de s, né? O segundo método de solução que eu vou fazer agora é perceber que esse r dois pontos é constante, né? G é constante, A é constante e J são constantes, tudo lá visto de s. Tudo bem? Portanto, o movimento é uniformemente acelerado, certo? E a bola, além disso, precisa voltar para a origem, né? A bola parte daqui, faz uma certa trajetória, que eu não sei qual é ainda, né? Mas tem que voltar para a origem. Mas como a aceleração é constante, tem que ser linear a trajetória. Por quê, né? Se a bola faz curva, se a trajetória tem alguma curvatura, isso significa que a aceleração precisa mudar de direção, né? Não tem como a partícula fazer uma curva com uma aceleração constante, né? Mas a aceleração é constante, portanto a trajetória não pode fazer curva, significa que a trajetória tem que ser linear. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Se não entendeu, dá uma volta ao vídeo e escuta outra vez, tá? Espero que tenha ficado claro, né? Só pode fazer curva se a aceleração for mudar de direção, mas não acontece isso. A direção da aceleração é sempre a mesma, tá? Veja que o fato de que a aceleração é constante não significa que o movimento é necessariamente linear. Tá? Nesse caso aqui, visto de S0, a aceleração é sempre constante. A aceleração é G para baixo, né? Mas a trajetória não é linear, a trajetória é parabólica. O que está definindo aqui que a trajetória é linear, vista de S, é o fato de que a bola precisa voltar para a origem, né? E a aceleração é constante também, portanto não tem como fazer curva, tá? Eu estou meio que me repetindo aqui, mas estou tentando deixar isso o mais claro possível.
Né? Então, se a trajetória é linear, esse desenho está errado. Basicamente, a trajetória tem que ser mais o que está aqui. Ó, né? A velocidade V0 de lançamento define a direção da trajetória. É a mesma de V0. Então, a trajetória é essa linha reta formando um ângulo alfa com a vertical. E daí eu desenho lá a aceleração. A aceleração é na direção da trajetória, R 2 pontos. Tem uma componente vertical para baixo, que é o G. Uma componente para a direita, para a esquerda, perdão, que é o A. Né? Aí eu monto esse triângulo aqui, percebo que esse ângulo alfa de G com a aceleração resultante é igual ao ângulo alfa com a vertical da trajetória, né? E aí uso trigonometria para escrever a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é igual a A sobre G. Tudo bem? Então, terminou a solução pelo segundo método, né? É o mais fácil de todos. Mas depende de você ter percebido que a trajetória é linear. Se você não percebeu isso, existe ainda a chance de você resolver em S, tá? Que é identificar a aceleração. Veja, aqui eu tenho essa equação, essa figura, perdão, que está aqui em cima simplificada. Eu não sei que a trajetória é linear, então eu não sei disso. Eu tenho que continuar supondo que uma trajetória qualquer, né? Mas eu sei que a aceleração em qualquer instante é decomposta em uma aceleração horizontal e vertical, né? Mas como eu sei que a aceleração é igual a isso daqui, eu igualo essas duas equações, perdão. Portanto, eu descubro que o x 2 pontos é igual a menos A, y 2 pontos é igual a menos G. São constantes, né? X 2 pontos é uma constante, assim como y 2 pontos. Portanto, eu encontro as equações de x e de y em função do tempo, que me dão a posição da bola em função do tempo, né? X da bola e y da bola vistos de S. Tudo bem? Né? Eu posso adotar a origem como a origem onde está o menino, que é o x igual a y igual a 0, né? Portanto, x0 e y0 igual a 0. Eu tenho a velocidade de lançamento, velocidade inicial horizontal é v0 seno de alfa, vertical v0 cosseno de alfa. E eu tenho as acelerações, menos a na horizontal, menos g na vertical, né? Agora, essas são as equações do movimento, tá? Essas daqui, né? Ó. Que me dão a posição da bola em função do tempo. Daí eu imponho a condição, né, de que a bola volta para o menino que está fixo em S depois de um intervalo de tempo TF. Né? Então, no instante TF, eu tenho que impor que o x volta para 0 e o y volta para 0, né, que é a origem de onde está o menino que vai pegar a bola outra vez. Né? Em S, o menino está em repouso, né? Está lá sempre na origem. Bom, então para resolver o problema eu simplesmente igualo essas duas equações a 0 para um certo instante de tempo TF, né? Obtenho essas duas equações aqui que são idênticas ao método 1, essas duas equações, exatamente iguais, né? Portanto, eu descubro que todos os métodos são equivalentes como deveria realmente ser. Né? Como essas duas equações são iguais às anteriores, a conclusão também é a mesma, que a tangente de alfa é A sobre G. Certo? Dessa maneira a gente resolveu o problema por 3 métodos diferentes, tá? Eu quero que vocês agora confirmem que a trajetória realmente é linear, ou seja, essas duas equações aqui para x e para y da bola, junto com a equação para a tangente de alfa, gera uma equação para y em função de x com essa cara, tá? Que é a equação de uma linha reta, né? Então y é g sobre ax. Né? É a equação de uma reta com uma inclinação g sobre a com a horizontal, né? Portanto, a trajetória realmente é linear, né? Então, mesmo que eu não tivesse percebido logo de cara que a trajetória é linear, dá para resolver o problema. Eu chego na tangente de alfa da mesma maneira e eu posso, inclusive, achar a equação da trajetória algebricamente, y igual a g sobre ax, né? Tudo bem? Mas eu poderia ter percebido isso logo de cara pela análise do segundo método. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou fazer uma simulação disso em Python, tanto de visto de S0 quanto de S, tá? E aí talvez fique bem mais claro o que eu resolvi aqui nesse exercício, tá bom? Então até daqui a pouco, valeu!